Olá, saudações cristãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre a obra Didaqué, escrevi de forma bem sintética, e eu também falei sobre o caminho que leva para a morte, o caminho da morte. E este vídeo também eu vou dar continuidade à obra de Didaqué, mais especificamente sobre a parte final do livro, que é sobre o fim dos tempos. Como que os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs enxergavam o fim dos tempos, o que eles esperavam, como que a sociedade atual já estaria, como era a vinda de Cristo. Discorre também sobre os falsos profetas, e vocês vão compreender que tudo que eles falaram ainda no primeiro século, os primeiros cristãos falaram no primeiro século, está acontecendo atualmente. Tudo, para vocês terem uma ideia. Sobretudo a questão dos falsos profetas, que é que eu quero acentuar bastante aqui neste vídeo, deixar bastante nítida a questão dos falsos profetas, porque há sim muitos falsos profetas, sobretudo em YouTube, esses aplicativos, todo mundo agora é profeta, todo mundo agora fala em nome de Deus, todo mundo agora recebe mensagens de Deus, todo mundo agora parece ser santo. Milhares de falsos profetas. E isso prenuncia, sim, o fim dos tempos. O mundo está sendo preparado para o verdadeiro falso profeta, aliás, o verdadeiro não, aquele falso profeta, digamos assim, aquele que vai preparar o caminho para o anticristo. Assim como São João Batista foi o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, preparou o caminho para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, assim também vai ser o falso profeta, vai ser aquele que vai preparar o caminho para a vinda do anticristo, vai preparar as pessoas psicologicamente, religiosamente, para aceitar e receberem o anticristo. São João Batista afirmava o seguinte, que era necessário que ele diminuísse para que Cristo crescesse. Mais precisamente, ele dizia que é necessário que ele diminua para que Cristo crescesse. Acompanhe isso na Bíblia. Ficou bem claro? E ele preparava aqueles que o acompanhavam, aqueles discípulos seus, digamos assim, para o próprio Cristo. Assim também vai ser aquele que vai se apresentar como o falso profeta Amor, digamos assim, vai preparar a humanidade, condicionar a humanidade para a recepção e aceitação do anticristo, daquele que vai perseguir a humanidade ferrenhamente como nunca houve na história da humanidade. Ficou bem claro? Dada essa introdução, um pouco longa, mas necessária, vamos ao texto em si da Didaqué. É na página 359, cujo título é Perseverar até o fim. Está na página 359 e 360 do livro que eu falei no vídeo anterior, nos Padres Apostólicos, no volume 1 da Patrística, da editora Paulus. Me acompanhe. Abre aspas. Vigiem sobre a vida de vocês. Não deixem que suas lâmpadas se apaguem, nem soltem o cinto dos rins. Fiquem preparados, porque vocês não sabem a que hora o Senhor nosso vai chegar. Reúnam-se com frequência para procurar o que convém a vocês, porque de nada lhes servirá todo o tempo que vocês viveram a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão,
As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Vou repetir aqui esse parágrafo que é muito necessário. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Prossegue. Crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no sinal. Depois, o sinal do toque da trombeta. E, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Ressurreição sim, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Fecha aspas. Essa aqui é a parte final do livro, a parte final da Didaqué. Bem, pessoal, vocês compreenderam aqui? Deu para vocês analisar como que os primeiros cristãos percebiam já o final dos tempos e seus sinais? Os falsos profetas e os criminosos vão se multiplicar. É o que a gente mais vê hoje aí, falsos profetas. Todo mundo é profeta, profecia disso, profecia daquilo. Não caiam nessa. Não caiam. Ficou bem claro? Sejam adultos. Busquem o discernimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Orem. Leiam a Bíblia. Estudem. Vejam a vida dos santos. Leiam as grandes obras dos santos. Estudem bastante. Não caiam nesses profetas de Facebook, profetas de YouTube, nesses mais diversos profetas. São falsos profetas. Eles estão preparando a vinda do anticristo. Ficou bem claro? As ovelhas se transformarão em lobos e o amor em ódio. Vai ter perseguições mútuas. Olhem aí. Por exemplo, eu acompanho um caso, assim, que uma pessoa me relata, de perseguições que ela segue. Aliás, que ela sofre. Seus próprios colegas perseguindo. Colegas de profissão. Simplesmente por ela ser uma pessoa racional. Ser uma pessoa que utiliza da razão natural, dos princípios da razão natural, para analisar o mundo. Ficou bem claro? Prestem muito bem atenção, pessoal, que esses falsos profetas são todos mentirosos. Eles andam no caminho da morte, da mentira. Eles estão preparando a vinda do anticristo. E o anticristo vai assumir sim esse mundo. Vai perseguir pessoas. Está tudo acontecendo diante de nós. E poucas pessoas param para pensar. Acha que fulano de tal é representante de Cristo, fulano de tal é um profeta, fulano de tal vai salvar o mundo. Olha aí que a gente já está, digamos assim, já está às portas. O que a gente já está sofrendo. Estão planejando já um governo mundial. Um único governo. Aí, pense comigo, vocês. Pensem bastante. Por exemplo, existe uma passagem bíblica do livro dos Salmos que afirma o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus, pelo que a gente vê na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, ele aceita
e, digamos assim, as nações, os países, tem que haver. Por exemplo, quando a humanidade se reuniu ali para construir aquela torre, a Torre de Babel, Deus confundiu a língua deles e separou eles, porque é necessário. Não vou aqui entrar em questões teológicas mais aprofundadas sobre isso, mas é necessário, foi necessário. Assim Deus quis, então assim tem que ser. E eles estão preparando um único globo, uma única nação. Isso é terrível. Por quê? Porque imagine você aqui no Brasil está sofrendo alguma perseguição política, alguma perseguição nesse sentido, você pode se refugiar em outro país. Ficou bem claro? Agora imagine um único globo, uma única constituição para o mundo inteiro, uma única lei para o mundo inteiro. Se o ser humano for considerado um indivíduo, um cidadão, digamos assim, desse mundo, for considerado criminoso, para onde ele vai se refugiar? Um criminoso, se ele for acusado injustamente de um crime, se ele for perseguido, não tem para onde refugiar, porque é uma única lei para todos. Ficou bem claro? O anticristo e o falso profeta prepara esse mundo. Aliás, o falso profeta prepara esse mundo para a vinda do anticristo, para o anticristo propor uma única lei, uma única nação, uma única moeda para todos. E só quem pode fazer isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem pode determinar uma lei única para todos é Deus. Só. Fora de Deus é mentira. Ficou bem claro? Agora eu vou ler aqui uma parte, vou repetir para vocês, uma parte que eu considero bastante interessante, que é o antepenúltimo, aliás, é o antepenúltimo parágrafo, isso mesmo, da Didaqué, que ele diz o seguinte, depois dessas perseguições, depois de tudo, já no final ele diz o seguinte: então aparecerão os sinais da verdade, prestem atenção. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. E, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. O sinal da verdade vai ser no céu. O sinal de Cristo vai ser no céu. Assim como afirma também os santos evangelhos. Eu estou utilizando a Didaqué aqui porque era como as primeiras comunidades enxergavam o fim dos tempos. Ainda não estava composto os santos evangelhos, mas eles viviam o evangelho. O evangelho naquela época ainda era oral, boa parte. Ainda não havia composto os evangelhos, como a gente tem hoje. Por exemplo, a Didaqué foi, como eu afirmei no vídeo anterior, foi composto, foi redigido antes do evangelho de São João. Deu para compreender? E o que está escrito aqui, o que eles escreveram, esse pequeno manual, não está fora da Bíblia, não. Dos santos evangelhos, não. Ficou bem claro? Está tudo aí diante de nós. Eu utilizei por ser uma questão mais sintética e também por ser, digamos, como as primeiras comunidades enxergavam racionalmente, teologicamente, como eles compreendiam ali os santos evangelhos. Ficou bem claro? Eu não estou aqui utilizando a Didaqué para anular ou dar preferência a Didaqué aos santos evangelhos. Pelo contrário, os santos evangelhos sempre vão ter a preferência. Inclusive, a Didaqué, com certeza, foi extraído dos santos evangelhos. Ficou bem claro? Prestem bem atenção nos sinais do falso profeta, do anticristo, que são os sinais da mentira. Eles vão fazer prodígios? Vão. O falso profeta vai fazer prodígio? Vai, com certeza. Mas ele não é Deus. O sinal da verdade, que é o sinal da vida e da salvação, vai surgir no céu, assim como afirma os santos evangelhos. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo sempre falava, o reino dos céus, não é o reino da terra. Os prodígios que o anticristo vai fazer, vai ser prodígio aqui na terra, ele vai surgir aqui na terra. Não vai ter nenhum sinal grandioso no céu, não. Isso é o sinal da verdade, de nosso Senhor Jesus Cristo.
E o anticristo vai enganar muitos. Muitos mesmo. Infelizmente. Temos que orar bastante, pedir a graça de nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais, para que a gente persevere, como diz aqui o título, perseverar até o fim, realmente nos sustentar na fé e na verdade, para a gente dar sempre preferência à verdade, educar os nossos filhos na verdade, educar os nossos filhos para aprender a separar o caminho da mentira, o caminho da morte, do caminho que leva à vida e o caminho da verdade. O fim último da educação é nosso Senhor Jesus Cristo, é o caminho da verdade, é o caminho da salvação. E como diz aqui a Didaqué, os caminhos são muito distintos, diferentes um do outro. Ficou bem claro? E como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, quem comigo não junta, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Ficou bem claro? Olha aí o que o Didaqué fala aí. Assassinos de criança, quando nosso Senhor Jesus Cristo dizia: deixai vir a mim as crianças, pois dela é o reino dos céus. E hoje assassinam as crianças. É o caminho da mentira. O caminho do falso profeta e o caminho do anticristo. Ficou bem claro? Ou nós estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo. Se você apoia aborto, se você apoia assassinatos de criança ainda no ventre, você está contra Cristo. Você não junta com ele, você espalha. Você é contra ele. Se você não está na verdade, você é contra Cristo. É assim. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham compreendido. Meus vídeos ficam um pouco longos, porque é necessário. Eu vejo que muitas pessoas não gostam de vídeos longos, querem vídeos curtos, querem vídeos sintéticos, mas não se consegue a verdade de forma sintética, de forma rápida. É necessário muito estudo, muito aprimoramento, muita reflexão, tudo isso é necessário. O caminho que leva para a vida não se constrói de uma hora para outra. O caminho da rapidez, da esperteza é o caminho da mentira. É o caminho da falsidade. É o caminho de passar a perna um no outro, de ser mais esperto. Eu não quero esperteza aqui nesses meus vídeos. Eu não quero fazer algo, ostentar algo que eu não sou e que eu não tenho. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Agradeço mesmo de coração. Compartilhem esses vídeos com quem vocês quiserem, com colegas, amigos. Eu julgo ser bastante importante. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.